Partirmos o pão, começando no Salmo 27, versículo 4. Então, Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Está dizendo aqui no versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Às vezes a gente passa muito rápido, né, por algumas passagens sem parar um pouco para pensar no que está no coração, né, no que está expresso aqui. Nós passamos muito rápido, mas esse pedido de Davi, né, de estar na casa do Senhor todos os dias. O próprio Davi reconheceu que o que estava incomodando, né, em certo momento, era que ele vivia em palácios e a arca do Senhor, né, estava numa tenda. E surgiu esse desejo de construir, né, um templo para o Senhor. Mas é interessante que o que ele está dizendo aqui, ele que trocaria os dias de palácio para ir para a tenda, que era melhor estar na tenda. E no próprio versículo ele dá razão, porque lá ele contemplaria a beleza do Senhor. Ele descobriu um caminho tremendo para a nossa vida, que é esse caminho de contemplação. E não muito tempo nós passamos também por Isaías, né? Aquela visão, eu quero voltar lá também. Isaías capítulo 6, né? Nos é aberto aqui a partir do versículo 1, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós sabemos, né, que cronologicamente, né, esse livro de Isaías, essa profecia, né, do livro, ela acontece 700 anos mais ou menos antes de Cristo. E nós temos em Apocalipse, então, né, uma passagem semelhante a essa visão, né, e ela acaba ampliando um pouco essa visão. Em Apocalipse, no capítulo 4, né, a partir do versículo 6, fala assim: adiante do trono, Apocalipse 4, a partir do versículo 6, adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então, aqueles mesmos seres, né, que foram vistos lá em Isaías. E aí fala, né, amplia um pouco a característica, né, o que não está lá naquela primeira visão aqui, fala que o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era,
que é e que há de vir. Meditando um pouco, né, sobre essa passagem, tendo como pano de fundo essa questão da contemplação. Nós falamos que Isaías estava aproximadamente 700 anos, né, antes de Cristo, e aqui nós estamos mais ou menos 100 anos depois de Cristo, né? Então, se a gente fizer uma conta rápida, o que está declarado aqui na palavra é que por 800 anos esses anjos estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu lembrei de uma experiência minha no começo da minha vida cristã. Não tinha muito YouTube, mas tinha rádio. Tinha, acho que uma ou duas rádios evangélicas quando eu converti, assim. Tinha uma muito famosa e eu costumava ouvir ali um pastor que chamava Raul Lima Neto. Era mais ou menos 6 horas da tarde, né? Ele tinha um programa assim. E um dia ele falou: você quer ser cheio do Espírito Santo? Se você acorda de manhã e fica por 1 hora falando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu falei: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Naquele começo de vida cristã, todo empolgado. É esse o caminho. Acho que nem com 5 minutos, irmãos, essas palavras repetidas, elas duraram, né? Acho que com 5 minutos ali eu já tinha desistido, mas eu continuei tentando. Mas eram apenas palavras repetidas. Tenta ficar aí 1 minuto, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sua cabeça começa devagar aí, no 2º minuto. Mas o interessante é o que faz esses anjos declararem cada vez: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Na primeira visão, nós não víamos nem o tempo, né, que eles estavam. E aqui, esse é um outro aspecto, né? Aqui nos é revelado que eles não tinham descanso de dia e de noite. Lá em Isaías, a gente não tinha essa noção de tempo que foi dada aqui. De dia e de noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Também falam que eles eram cheios de olhos. E aí talvez esteja o motivo. Eles conseguiam ver o Senhor de vários aspectos. Incansavelmente contemplando a beleza do Senhor, contemplando o Senhor. E aí tem sentido cada vez: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E trazendo isso para a nossa realidade aqui, irmãos. Que oportunidade a nós. Eu não sei por onde andou os seus olhos, os seus pensamentos durante essa primeira hora que estamos aqui. Mas se o nosso coração está desejoso de contemplar o Senhor, muitos olhos estão aqui. Muito do Senhor pode ser falado aqui como foi falado, como foi cantado, como foi lido. Irmãos, que isso traga em nós esse entendimento, essa satisfação com o Senhor. Isso certamente muda completamente tudo que nós fazemos. Seja a nossa leitura, a nossa oração, estar com os irmãos, contemplar o Senhor no irmão. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é um caminho tremendo. E a obra do Senhor está posta aqui hoje para ser contemplada por nós nesse momento. E que graça do Senhor para nós, que misericórdia, Senhor, porque temos essa oportunidade. Eu queria sugerir aos irmãos, né, que cantássemos aquele cântico: ao estar aqui, Senhor, em Tua presença e ao contemplar a Tua beleza. Nosso coração se enche de alegria, porque é uma obra tremenda. Os meus 2 olhos não conseguem enxergar o todo. Precisamos de muitos olhos, precisamos olhos internos, os olhos do nosso coração. Precisamos olhar com eles também. Esses anjos tinham, né, esses serafins tinham olhos por dentro, por fora.
olho em tudo quanto é lugar, é até estranho para nós. Mas isso fica claro que com os meus dois olhos eu não consigo contemplar tudo. Mas que o Senhor dê essa graça, né, irmãos? Então, enquanto partimos esse pão, tenhamos esse desejo, né, de contemplar a perfeita obra que o Senhor realizou, essa perfeição divina que nos é demonstrada, né, nesses elementos. O sacrifício do Senhor, o pão, o vinho, o seu corpo, o seu sangue, o sangue da nova aliança em Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, te agradecemos mesmo por essa grande dádiva a nós. Podemos estar aqui agora e contemplar a beleza do Senhor, em contemplar a tua obra, Senhor, na cruz do Calvário, contemplar a redenção, Senhor, contemplar a salvação, Senhor, contemplar o teu Espírito Santo, Senhor, trabalhando em nós, edificando a tua igreja, Senhor, fortificando, Senhor. Ah, Senhor, que esse desejo, ele cresça em nós também, Senhor. E que possamos desfrutar mesmo, Senhor, da tua presença, Senhor, em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício tremendo. Obrigado, Senhor, por podermos ver, Senhor, a tua obra, Senhor. Podemos contemplar o Senhor nesse dia, Senhor. Te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém.